Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Desculpa o atraso no horário, porque a gente teve um contratempo aqui com o evento anterior e o pessoal que está chegando ainda devido ao trânsito. Pode deixar aberto, ainda tem mais um pessoalzinho. Acho que tem mais umas 2, 3 pessoas. Obrigado. Qual o objetivo desse evento, né? Startup Center, unindo a comunidade de empreendedores. Eu vim aqui hoje para falar para vocês assim, algumas das minhas experiências que eu tive no decorrer desse caminho de startup, que está aí entre 3, 4 anos, então, trocar um pouco de experiência com vocês, que é o objetivo da Startup Center, tá? Ela surgiu, inclusive, desta vontade de poder ajudar as pessoas que estão começando uma startup, ou que já têm uma startup, e também querem ajudar outras pessoas. Esse é o intuito principal que levou a Startup Center a crescer, a estar sendo reconhecida no mercado, né? Assim, a gente teve um boom, praticamente da noite para o dia, de usuários, seguidores, pessoas batendo papo. A princípio, começamos sendo simplesmente um lugar onde as pessoas pudessem falar assim, olha, eu tenho uma startup, o que eu faço? Para onde eu vou? O que eu quero fazer? Porque, às vezes, você monta uma startup e não sabe o que quer fazer, né? Esse é o mais comum de tudo. Então, a gente começou a trabalhar nisso, Startup Center. O legal foi porque eu já tinha alguma experiência de startup. Eu não sei se todos vocês são familiarizados com startup, estão começando ou já estão no mercado. E eu vou dizer para você, não é algo fácil. Todo mundo diz assim, startup, vamos entrar, vamos ficar milionário, é legal, né? Mas esse caminho não é fácil. E por saber que não é fácil vivenciar esse caminho, foi que eu falei assim, bom, vou fazer algo para que eu possa ajudar, para que eu possa levar essa bagagem que eu tive, né, para vocês, e também possa pegar de vocês essa bagagem que vocês têm em diversos segmentos, para que eu possa continuar a minha. E como que tudo isso começou? Eu falei, bom, quero fazer uma startup, acredito que muitos aí estão com startup funcionando, tem muitos que estão, como eu estava 4 anos atrás, quero fazer uma startup. Foi aí que eu comecei estudo, o que é uma startup, como que funciona uma startup, canvas, evento atrás de eventos, ideias atrás de ideias, e comecei a inventar, até que eu consegui chegar na Campus Party, como um vencedor com a minha startup, né? Suafesta.com, que tinha tudo para dar certo, pô. Estava lá na Campus Party, né? É um negócio legal, todo mundo quer estar lá, todo mundo quer ter um stand. Tive um stand, falhou. E aí eu falo assim, por que falhou, né? Tudo bem, minha primeira ideia, não sabia o que fazer. Segui adiante, comecei uma outra empresa que também falhou. Falei, caramba, tem alguma coisa errada nesse mercado de startup. E aí eu falei assim, bom, por que eu falhei tanto? O que falta em mim, né? Ou o que falta de conhecimento para que eu possa fazer algo de sucesso? Foi quando surgiu a Startup Center. Então, faz pouco tempo, na verdade, que surgiu a Startup Center, porque vocês devem ser igual a mim, ou alguns já passaram o que eu passei. Uma vez que você tem uma ideia, e você trabalha nessa ideia, é ruim você falar assim, né? Faliu, não deu certo. Eu não sei se já passaram ou não, mas é péssimo. Você fala assim, putz, investi 2 anos, faliu. Foi o que aconteceu. 1 ano e pouco em uma, mais 1 ano e pouco em outra, e essa aqui que vai, acredito eu, dar certo e ajudar todo mundo. Qual que é o objetivo central disso? Eu pensei assim, a princípio, né, no evento, vou vir aqui, fazer milhões de slides, falar passo a passo, faça isso, não faça isso porque eu fiz que não deu certo, mas eu vi que, acho que não era esse o intuito, porque o nosso intuito era exatamente trocar, engajar esse movimento que está acontecendo aqui agora. Então, tem vocês aí, tem eu aqui, e nós vamos trocar experiência. Então, para que isso funcione legal, eu quero que vocês fiquem livres a qualquer momento aí da palestra, aproveitar que, inclusive, tem poucas pessoas, facilita. Quiser tirar uma dúvida, concluir o que eu estou falando, levanta a mão, tem uns microfones aqui, apesar que eu acho que a acústica é boa, a gente faz uma análise na hora, e aí a gente vai fazendo esse bate-papo. Então, fiquem à vontade, levantem a mão e perguntem. E eu vou dizendo algumas coisas
que podem complementar para vocês, na startup de vocês, algumas coisas positivas e outras coisas negativas, tá? Então, bora lá. Qual o pior problema de uma startup que eu vejo hoje, quando você cria uma startup, é você ter essa ideia, né? Então, você tem lá um seu diamante bruto, que você precisa lapidar, né? Porque eu vejo uma startup assim, você tem um diamante bruto, e aí você vai lapidando ela até ela se tornar um diamante milionário, ou trilhardário, whatever, sei lá. E a maioria das startups, ela morre nesse diamante bruto. Por que ela morre nesse diamante bruto? Porque a gente vem com uma ideia macro, fala assim, eu quero fazer isso, eu quero investir isso, eu tenho os melhores sócios do mundo. E onde, na verdade, a startup, para ela ser bruta, ela é uma essência, né? É um diamante, como um diamante é uma essência. Então, eu tenho essa essência que eu quero seguir. E na minha primeira startup, eu tinha uma essência, né? Só a festa, queria ir para Campus Party, era a minha essência, motivação, entrar de graça. Consegui, né? Mas, e depois daí? Eu tinha um amigo que me ajudava, legal, desenvolveu um pouco, mas o negócio não caminhou, não evoluiu, né? Assim como foi a segunda, que era a Promedu, uma startup educacional, onde a ideia parecia legal, né? Queria pegar o professor, pegar o aluno, botar o professor com o aluno, num sistema profissionalizante, eu fazia a mediação disso, funcionou, alguns meses, evoluiu. Onde ela morreu? A partir do momento que a essência se perdeu, né? O que era a minha essência? Era levar a educação profissionalizante de uma forma justa. Isso se perdeu, por quê? Porque eu comecei a pensar aqui, dinheiro. Falei, bom, isso aqui não está me dando dinheiro. E a minha essência era outra, e é aí que ela se perdeu. Então, assim, para uma startup, assim, o que eu levo para vocês, já de imediato, é assim, identifique qual que é a essência da sua startup. Eu sei que todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer fama, quer status, quer estar em algum lugar, mas, realmente, onde está a essência dela? A essência dela é você estar feliz no que você está fazendo? É você estar fazendo aquilo por gosto, com pessoas que você gosta? Que, inclusive, essa parte de pessoa que gosta é um segundo problema que eu vejo de startup. Tanto que, uma das startups que eu participei, os meus sócios, eles eram quase familiares e praticamente amigos. E eles estavam ali, na startup, junto comigo, mais pela amizade, não pelo que ele podia agregar na startup. Eu entendo que ter amizade numa startup é legal, é importante, mas desde que todos eles estejam alinhados à essência, todos eles queiram aquela mesma essência, entendeu? Porque é muito comum, isso vocês sofrem, e acredito que, se não sofrer, vocês vão sofrer cada vez mais. Quanto mais ela evolui, ela vai ganhando poder, até ela se tornar algo realmente estável e valorosa, você sempre tem o cavalo manco, né, que eu chamo, que é a pessoa que vai, fala assim, você está indo para cá? Tá bom, eu vou esperar você ir, se der certo, eu dou um passo. E isso é um problema, por quê? Porque ele não tem a mesma essência que você. Então, uma startup que nasce de pessoas que não têm a mesma essência, ela também tem uma chance gigantesca de não dar certo. Então, vocês param para analisar. Eu preciso de uma essência para a startup funcionar. Eu preciso de algo que me motive, que eu acredito. Eu preciso de pessoas que estejam comigo naquela mesma crença. Como falei, se começar com um amigo, é legal, mas se ele não tiver essa essência, essa startup não vai dar certo. Isso não vai para frente. Eu falo porque já passei por 3 que não deram certo. Como falei, tinha tudo para dar certo. Uma, eu tinha status, estava lá na Campus Party. Tive investidor que chegou a falar comigo, olha, quanto você precisa para isso dar certo? Aí eu falei, eu preciso de tanto. O outro, eu preciso de o triplo disso. Eu falo, você quer dinheiro ou quer que dê certo? Então, são dois pilares de uma startup que é muito importante. E é interessante porque eu não vejo ninguém falando disso. Eu assisto muitas palestras, eu fico assistindo palestras, eu dou palestras em alguns lugares, e onde eu percebo que o maior pecado das pessoas são nessas pilastras básicas.
porque ninguém fala disso. Todo mundo passa por isso de uma forma, assim, não preciso pensar, né? Inclusive, para você ver como isso daí é tão impactante, que a gente fala muito em BMG Canvas, não sei se todo mundo já ouviu falar, que é o Business Model Generation, né? Canvas, que é um modelo, para você estruturar um modelo de negócio de startup. Então, hoje em dia, o pessoal pensa assim, vou montar uma startup, corre fazer um BMG Canvas, isso eu faço, isso eu atendo, isso não sei o quê, legal. Mas onde estão esses pilares? Pelo menos 2 desses que eu falei para vocês, né? Tem mais um. Mas onde estão esses caras aqui nesse mapa? Porque se eles não estiverem ali, você só vai ficar trocando um papelzinho até aquilo ali falir. Porque uma hora você vai precisar dessa pilastra e é aí que não vai acontecer. E é engraçado porque na Startup Center, que é essa que a gente está, que eu estou no movimento agora, e o negócio está legal, porque eu estou trocando muita experiência, estou aprendendo muito com vocês aqui, presencialmente, coisas que eu faço, e aprendendo muito com o pessoal na internet, né, porque eu sou bombardeado de perguntas diariamente, do tipo, o que é uma startup? Né? E é interessante isso. Então, nela, quando eu comecei, devido a ter essa noção dessa pilastra, ela quase se arruinou, para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque a partir do momento que a essência dela estava funcionando, aparentemente, começou-se a ter essa mudança, né? Então, ou seja, essa mudança, inclusive, partiu de mim, porque, como vocês sabem, eu falei, né? 1, 2, 3 startups. Então, na verdade, a minha essência, até brinco assim, é dinheiro. Mas não é o que acontece na Startup Center. Eu comecei, não, vamos, está dando resultado, está indo, até que começou a fazer o quê? Um tinha uma essência, foi para cá, que era o quê? Fazer que isso fosse legal, fazer com que isso ensinasse as pessoas, fazer com que as pessoas trocassem experiência com isso. E eu estava lá, estou ganhando amizade, estou ganhando sucesso, estou fechando parceria, estou. Que começou a acontecer com a Startup Center, então tá bom, você vai para esse lado e eu vou para esse lado. Falei, pronto, mais uma que faliu. Só que, por ter essa experiência, que é o que eu estou falando para vocês, que é muito importante, eu falei, opa, dá um passo para trás e falar assim, qual que era a essência mesmo? A essência era isso. Foi aí que a gente se reuniu de novo e falamos assim, não, eu também quero isso, você quer isso, vamos todos fazer isso. E isso é importante para uma startup. E é engraçado, quando a gente tomou essa decisão, isso fluiu de uma maneira assim, o que eu tinha 10 mil seguidores, eu dobrei para 20 mil. Aí você fala assim, é mágica? Né, milagre? Sei lá. Mas não, é porque você não perdeu a essência, você não perdeu aquilo que as pessoas gostam, né? Apesar de você continuar amadurecendo ela. Porque isso é muito importante, como falei. Você tem um BMG Canvas, ótimo, é legal, desde que ele seja em cima dessa sua essência, desde que ela seja em cima dessa pilastra onde essas amizades, essas pessoas que estão indo com você no começo, que é o mais importante, elas estejam alinhadas com isso. Isso sim funciona. Então, o que eu comecei a sentir de problema em todas essas startups, beleza, temos tudo isso, mas eu não tenho o contato, porque eu não sei se é um mal do Brasil, ou se isso também funciona lá na Indonésia ou nos Estados Unidos, mas quando a gente tem uma startup, a gente tende a falar assim, olha, eu tenho uma ideia que faz isso, mas realmente você não troca experiência com a pessoa, você não abre espaço para dizer o que você está fazendo, para que aquela pessoa possa contribuir para você. Você sempre pensa assim, eu vou abrir na chance de perder. Isso é uma mentalidade péssima, é horrível essa mentalidade, porque se você não pode compartilhar isso com empreendedores, porque todos vocês são empreendedores, todos vocês estão aqui, se eu não posso chegar aqui com uma ideia e trocar um pouco dessa ideia para eu evoluir em diversos aspectos, porque aqui nós somos 26 mentes, não mais uma, é horrível. E isso é um problema que acontece. Então, assim, a Startup Center, ela começou exatamente disso. O que é que você precisa? Eu preciso disso. Posso saber responder? Posso não saber responder. Mas o legal é que, quando eu não sabia responder, eu chamava um outro que estava ali, um membro da Startup Center, e falava, você sabia ajudar esse cara? Sei, ajudava.
E aí a gente começou a fazer o inverso, começou a aparecer pessoas, faça isso, você já tentou isso? E isso foi fluindo. Então, assim, para mim, foi um quebra de paradigma, porque o que eu tinha com as minhas outras startups, que era sempre assim, ó, eu vou falar o que eu faço, mas não vou falar meu modelo de negócio, não vou falar no que eu errei, não vou falar no que eu acertei, porque se eu acertei e eu contar, ele pode usar na dele, e aí ele tem destaque primeiro que eu. Né? Que bom. Porque se ele tiver destaque e dar certo, você tem uma grande chance de dar certo. Né? Já foi um cara lá para testar isso. Então, isso é algo também muito importante dessa pilastra de startup. Então, eu tenho aqui a minha essência, eu tenho a minha amizade e eu tenho o meu universo de pessoas para onde eu recorrer a essa minha ideia e sugar. Ou seja, eu tenho uma comunidade para que eu possa trocar experiência disso. Foi aí que a gente começou a resolver falar assim, ó, bom, vamos sair da nossa ideia de ficar ajudando pessoas para uma ideia de falar assim, ó, não, realmente eu vou lá num palco, vou trocar papo, vou bater papo com o pessoal, trocar experiência com o pessoal, assim como a gente quer que o pessoal troque experiência com a gente e vocês troquem experiência com vocês. E começar a quebrar um pouco disso daí, de essa é a minha startup, eu só falo dela sobre venda, não sobre de como realmente eu posso melhorar, como que eu posso expandir com isso. E, partindo desse princípio, que era a nossa essência, isso começou a dar certo. Foi aí que a gente até lançou uma versão beta, inclusive a gente está fechado já na versão beta, onde, dentro disso, a gente está praticando isso online, porque eu, sinceramente, eu gostaria de vir todo dia aqui, se eu pudesse, porque esse lugar, primeiro de tudo, é bonito pra caramba, né? Vir aqui e sentar com vocês, falar, pô, eu estou fazendo isso, o que você acha? Ou você não quer sentar lá, você que tem essa expertise, olhar o meu negócio e dar uma ajuda para mim, e eu fazer vice-versa isso? Adoraria. Mas como não funciona, né, a gente não tem esse tempo, essa praticidade, né, foi aí que a gente resolveu fazer isso de uma maneira online, onde a gente está testando com o nosso pessoal do beta. Só que não é porque a gente começou a fazer isso de uma forma online que a gente deixa de fazer isso presencial. Então, é legal vir aqui, conversar com vocês, já começar a falar assim, olha, quando você está criando uma startup, você está pensando na essência dela? As suas amizades que estão nela, eles estão contribuindo, eles estão na mesma vibe que você? Porque, cara, você vai para o buraco. E é muito chato isso acontecer, e isso acontece com muita frequência. A partir daí, a gente pensa assim, bom, tenho tudo isso que foi falado, que o Lion comentou aqui com a gente, é legal, já sabia disso ou não sabia, estou ouvindo agora e isso está sendo interessante, mas em que momento que eu começo a colocar isso em prática, né? E como que eu coloco isso em prática? Se vocês pegarem agora, recentemente, até assim, super engraçado aquele Pokémon GO, né? Tem um monte de gente que não gosta, tem um monte de gente que gosta, não importa, mas se vocês pararem para analisar, o que eles fizeram? Eles falaram assim, olha, eu vou colocar um mapa e quero que um cara capture um bichinho lá, vou jogar uma Pokébola, eles têm, acredito eu, já um plano para 3 meses, 4 meses, 1 ano do que eles vão fazer com a plataforma. Mas se vocês pegarem a plataforma deles, eles simplesmente fizeram assim, ó, coloquei um mapa verde, um bonequinho e taca no bicho. E quantas milhões de pessoas, né, estão jogando isso? Por quê? Porque essa funcionalidade, essa prévia funciona, né? Eles fizeram um teste tão mínimo que funcionou. Então, eles têm aquela essência do Pokémon, que eles não perderam, né? Desde quando eles falaram assim, a gente quer que crianças capturem bichinhos e sejam felizes. Essa era a essência deles. Se passou-se 10, 15 anos, eles continuam praticando isso e continua dando certo. Então, isso é uma prova de que isso funciona. O que eles fizeram foram adaptando, foram lapidando, né, esse diamante deles para que fosse ficando cada vez mais habitual, né, cada vez mais no nosso cotidiano de tecnologia. Isso, claro, é importante numa startup. Então, quando você pega uma startup, você tem essa essência, eu vou dizer para vocês, nem adianta você se trancar 6 meses e falar assim, vou fazer o meu negócio, daqui 6 meses eu venho com o protótipo beta 1 funcionando quase tudo que eu queria. Não adianta, vocês vão perder tempo. Tá? O que eu falo para vocês, que eu passo de experiência para vocês, faço o seguinte, vocês têm a ideia, está dentro dessas pilastras que eu falei para vocês, inicia isso, chama um outro amigo empreendedor, por exemplo, sai daqui
A hora que virar a curva ali, vocês são 25, 26 pessoas que podem ajudar o outro, né? Então, assim, ó, eu tenho a minha ideia, ou o meu protótipo tão simples é esse, eu quero evoluir. O que você tem a contribuir para mim? Entendeu? Essa barreira que eu quero quebrar, né, nesse mercado de empreendedorismo, que é você não conversar com outra pessoa. A gente quer que o mundo de empreendedores conversem, entendeu? Que vocês troquem experiência. Assim como eu estou fazendo aqui agora para vocês. Estou falando, ó, eu fiz isso, não deu certo. Eu fiz isso, deu certo. Então, tentem fazer. Isso daí é bacana, é legal. Então, uma vez que vocês colocaram esse protótipo, por menor que seja ele, comece a conversar com o seu público. Comece a levar para ele e fala assim, olha, eu tenho isso e quero chegar nisso. No que você pode me ajudar? O seu público vai dizer, ó, vá por esse caminho, vá por esse outro caminho. Eu, quando comecei a Startup Center, não tem nada a ver do que ela era hoje, né? A gente começou querendo, como eu falei, ajudar. Falar assim, ó, você como startup, encontre esta startup que te ajuda. Porque esse era um problema que eu tive, eu não sei se vocês têm. Por exemplo, eu tinha uma startup educacional e queria alguém que fizesse um gateway de pagamento. Só que eu não queria ir para uma Cobre Bem da vida, que vai arrancar meu couro. Eu queria achar uma outra startup que pudesse interagir comigo. Então, a gente surgiu, fizemos isso. Começou a funcionar. Daqui a pouco a gente percebeu, falou assim, não, na verdade, é um empreendedor querendo falar com o outro, não é uma startup querendo falar com a outra. E ela foi evoluindo. Então, para vocês verem, a gente tinha a essência bruta, a gente tinha essa ferramenta numa versão tão fraca, tão pequena, mas que a gente conseguiu trocar essa experiência com as pessoas que estavam na ponta com a gente, e, ao mesmo tempo, a gente começou a abrir esse escudo que a gente tem para falar com outros empreendedores. Então, é até engraçado, porque vocês já foram no circuito startup? Já foi? Então, o circuito startup é um lugar legal para ir. Por que é legal para ir? Porque vocês vão ver exatamente isso que eu estou falando. Vocês vão chegar lá, vão falar assim, oi, tudo bem, que é assim que funciona. Ó, o que sua startup faz? Ele vai falar assim, ó, parece que ele tirou um script do bolso e está lendo o pitch dele para o investidor. É isso. Aí ele pergunta, o que você faz? Você fala, o que agregou? Nada, porque daqui 20 minutos você nem vai lembrar dele. Certo? Por quê? Para ouvir pitch tem um investidor, entendeu? O que eu sinto que falta lá, e foi o que eu fiz no último evento, inclusive tomei até umas bordoadas por ter feito isso, eu vou até contar para vocês. Eu cheguei, olha, eu estou fazendo isso aqui, estou com um problema nisso aqui, olha, isso aqui, eu queria que funcionasse dessa maneira, mas não sei como funciona, e aí eu comecei a ter resposta das pessoas, olha, por que você não tenta fazer assim? Por que você não usa isso para fazer isso que você quer? Aí sim eu comecei a ver valor naquilo, naquela interação, e isso foi evoluindo para a plataforma digital. E engraçado que mesmo eu dando esta abertura para isso acontecer, eu não tinha de volta, porque, como eu falei, é algo que está estabelecido em nós. Desde quando a gente começou a falar em startup, a gente sempre pensou assim, ó, alguém pode roubar a minha ideia, ou alguém que tem mais dinheiro vai ouvir o que eu estou falando e vai fazer isso acontecer. Me desculpa, mas se você acredita que o que você está fazendo está tão pronto a ponto de um cara roubar a sua ideia e criar sucesso, eu acho que assim, vocês estão bem errados, porque disso, para ela ter totalmente um sucesso, vocês têm que fazer uma série de coisas que, se a pessoa não tiver aquela essência do seu negócio que você teve, aquilo não vai dar certo. Então, esse medo, ele não tem sentido vocês terem ele. Então, quando eu fui lá no circuito startup, eu falei assim, olha, eu quero fazer isso, o que você pode me ajudar? Sentei, inclusive, com investidores, e isso foi legal, porque eu sentei com investidores, com mentores, né, que eles têm mentorias lá. Quando eu sentei com o mentor, eu falei assim, olha, eu queria fazer isso. Vou ser bem sério, ele não deixou eu falar 40 segundos, ele falou assim, ó, isso aí não vai dar certo. Eu tava em ideias na época, né? Ele falou bem assim, ó, isso não vai dar certo. Aí eu fiquei olhando assim, eu não sabia se eu xingava ele, né, porque ele poderia ser mais discreto, tipo assim, avalia bem, né, você vai perder seu tempo. Não, não vai dar certo, eu tenho tempo, preciso atender outra pessoa. Eu falei, putz, saí de lá, não vai dar certo. Fui lá para os meus sócios, falei,
não vai dar certo. Aí eles falaram assim, como assim não vai dar certo? Você vai deixar que uma pessoa que não conhece a sua essência, que você não teve esse poder desse compartilhamento, que era o que eu estava tentando praticar lá, ele fala assim, ó, não vai dar certo, e isso acontece muito, acho que vocês devem ter já ouvido isso, pior quando é de amigo mesmo, né? Fala assim, ó, cara, você está ficando doido, não vai dar certo. E nesse momento foi que eu comecei a perceber o quê? Que esse não dar certo, isso daí também não tinha valor. Por quê? Porque ele está tão acostumado a chegar pessoas para ele e fazer um pitch de apresentação do negócio, do tipo assim, ó, eu vou fazer meu pitch e eu não quero saber, porque eu não sei vocês, mas eu acredito que a maioria fala assim, ó, eu vou fazer meu pitch e oficialmente eu não quero saber se vai dar certo ou não, mas eu quero saber se o que eu estou falando está legal e dá para vender. Então, acho que eles estão tão acostumados com isso, que quando eu cheguei e sentei, né, foi bem assim, oh, tudo bem, quero fazer não sei o que, ele falou, isso aí não vai dar certo, aí ele virou a folha e começou a mostrar o dele para mim, e eu fiquei lá 20 minutos ouvindo o dele, porque era o que eu estava exercitando, eu falei assim, vou ouvir o que as pessoas têm para contribuir no meu, e eu fiquei 20 minutos ouvindo o cara, sair de lá, com não vou dar certo, e sabendo do negócio dele. Só que por não ter perdido essa essência, ter esses amigos, sócios que estavam nesse mesmo modelo de essência e ter acreditado que eu me abri para as pessoas para contar isso daí não fosse um problema, foi que a gente começou a dar certo. Tanto que eu tenho o cartão dele até hoje guardado, porque eu falei assim, quando tiver 1 milhão de usuários, eu vou mandar uma mensagem para ele. Não é que eu seja rancoroso, mas é porque... Não, mas eu estou sendo sincero, por quê? Porque, como eu não, assim, eu ouvi, claro, mas hoje em dia eu encontro, abrindo assim, semanal, o meu Face, eu olho e falo assim, nossa, interagi com 700 mil pessoas, então, está próximo, o cartãozinho está guardado. Isso foi uma falha aqui, eu falei assim, bom, eu quero corrigir isso também, porque agora eu estou lapidando, certo? A Startup Center, a ideia dela, que a princípio era colocar uma startup com a outra, depois era trazer um pouco dessa experiência de como ele crescer com a startup, né? Como você crescer com a startup, dando essas ideias, dessas pilastras que funcionaram, e depois eu comecei a falar, bom, esses mentores, me desculpa se tem algum mentor aqui, mas no geral que eu vi, eu falei assim, ou não presta, ou eu não sei como que eu estou falando com eles. Tá? Não estou dizendo que todo mentor não presta, mas talvez naquela situação, aquilo era ruim, né? Ele não tinha tempo, porque ele estava tão acostumado a ouvir pitch, que ele não queria ajudar ninguém, ele simplesmente queria ir embora. E foi aí que a gente começou a fazer na Startup Center esse lance de criar essas mentorias, que nada mais é do que um empreendedor conversando com o outro, e você se abrindo, porque quando você senta com um mentor, normalmente você não tem medo de dizer a sua ideia, porque você coloca ele num castiçal, né, que ele sabe muito e ele não vai roubar a sua ideia porque ele já é rico, então você acaba se abrindo um pouco mais. E a ideia da Startup Center, nessa evolução, foi que, fala assim, quebra com isso. Por que eu não posso sentar do lado de qualquer um de vocês e começar a falar, olha, eu estou fazendo isso, e você virar e falar assim, olha, isso aqui eu já fiz, não deu certo, ou eu fiz dessa maneira, foi melhor. E eu pudesse trazer essa experiência para dentro de casa e continuar seguindo com o meu projeto. Então, nesse segmento, a gente começou a fazer o que? Interligar as pessoas, falar assim, olha, você quer ajudar alguém na comunidade? Quero. Você entra lá simplesmente e fala assim, ó, eu quero ajudar alguém e eu entendo um pouco de marketing. Pode ser que entre alguém que entende muito mais de marketing para perguntar, legal, que você vai aprender com ele, mas se entrar alguém que saiba menos, você pode ajudar essa pessoa. E o que você está sendo? Um mentor para ela, só que com uma visão totalmente diferente, uma visão diferente do que eu tive lá, diferente de que eu tive na Campus Party, diferente do que eu tive em qualquer outro lugar de mentoria. E dentro disso é que vocês vão começar a fortalecer o crescimento da startup de vocês. Por exemplo, aqui é um lugar ótimo para fazer isso. Eu não sei se vocês já vieram para ficar no campus ou vocês frequentam. Eu vim aqui um dia, sem brincadeira, eu fiquei acho que umas 2 horas, andei, não falei com ninguém. Fui embora, tinha a minha ideia de startup, estava aqui num nicho talvez de muitas mentes brilhantes que já tentaram muitas coisas diversas para eu poder trocar experiência, para eu evoluir, e eu não fiz. Então,
a partir do momento da Startup Center que a gente criou, eu falei assim, bom, eu vou mudar isso, vou batalhar para isso e vou seguir em frente. Então, a ideia desses eventos, espero que cada vez vá tendo mais gente, mas é para que a gente possa ir fazendo isso. Eu falar com vocês falarem comigo, vocês falarem entre vocês, para a gente evoluir. Então, assim, de startup, se vocês não tiverem essência, eu tenho quase certeza, isso não vai dar certo. Se as pessoas que estão com você não têm essa mesma essência, isso também não vai dar certo. Aí você fala, tudo bem, virei uma empresa, estou num nível, ok, se já está num nível de empresa, você já tem funcionários que eles não precisam estar mais na sua essência, porque a empresa já está consolidada. Mas até isso acontecer, você precisa. E você precisa contar com essa comunidade de empreendedores, né? A gente trocar experiência. Eu acho que, putz, isso aí é show de bola, assim, é muito importante. Uma coisa que eu percebi no decorrer disso, eu acho bacana vocês tentarem, tá? Apesar de todo mundo falar assim, é batido, eu já sei isso não funciona, vocês começarem a criar uma interação maior com o público de vocês, independente do estágio da sua ideia. É você entrar lá num Facebook da vida e criar uma página da sua ideia e começar a ser transparente, a conversar com as pessoas, a quebrar isso. Eu vou, assim, volto a dizer, é mais fácil talvez vocês começarem a fazer isso com o público de vocês, abrir o que vocês querem para eles, do que você fazer com outro empreendedor. É natural, você vai sentar com outro empreendedor e falar assim, não vou dar o meu balde de ouro para ele. Pode dar, se ele não souber o que fazer com aquele balde de ouro, não serve para nada, é um balde, um monte de pedras, um monte de mineral, entendeu? Não serve para nada. Então, essa evolução vocês têm que ter, vocês têm que evoluir. Então, assim, levem daqui como um exercício para a startup de vocês, é o quê? Aumentar essa comunicação com o público. Tá? Vocês entrarem lá no Face, fazer essa comunicação, vocês mandarem e-mail, cria grupo de WhatsApp, converse com o pessoal, vem aqui, interagem com o pessoal. Eu acho que só o fato da gente estar aqui num evento, a gente já percebe que, de uma certa maneira, são pessoas que estão querendo trocar experiência de alguma maneira. Mas, num contexto normal de apresentação, a gente estaria trocando experiência como eu aqui falando para vocês, algumas coisas que eu fiz, coisas para vocês tentarem fazer ou não tentarem fazer, e a gente ir embora. E não é o objetivo desse evento, é que, a partir daqui, a gente continua trocando nossas experiências, evoluindo com as nossas ideias. Outra coisa que eu percebi que ela funciona muito legal é quando vocês utilizam das ferramentas de uma forma correta. E é impressionante, porque assim, se eu perguntar para 100% das pessoas que têm startup, quantas têm página no Facebook, eu tenho certeza que 99% vai falar assim, eu tenho página no Face. Aí eu falo assim, e você faz o que lá? Ele fala assim, publico minhas inovações, tiro foto da minha equipe e coloco lá, busco matéria e compartilho. Legal. Mas qual é o trabalho real que você está fazendo lá? Como que você está mensurando isso? Assim, o meu público está entrando que horas? Ele está saindo, ele está conversando comigo, e existem milhões de ferramentas no mercado que fazem isso. E eu falo, usem dessas ferramentas. Eu vou dar um exemplo besta. Eu, antes de fazer isso, eu sempre brigava para ter 5.000 seguidores. Mas, assim, eu não queria 5.000 seguidores qualquer, porque eu posso ir lá e promover minha página e ter 5.000 seguidores. Eu queria ter 5.000 seguidores que estivessem falando a minha língua, que estivessem interesse no que eu estou fazendo. Para chegar nesses 5.000 seguidores, falar para vocês, é um sacrifício que vocês não têm ideia. Eu passava quase mais tempo trabalhando no Face do que dentro da minha startup, para conseguir isso. E eu comecei a perceber que, uma vez que você começa a entender o seu público, ou seja, você estudar o seu público, porque eu não sei vocês, mas eu não conheci ninguém até hoje que criou uma startup e ele foi entender quem era o público, foi estudar o público dele, não simplesmente fazer aquela pesquisa do SurveyMonkey, do Google, né? Manda para os amigos, compartilha aí, responde a minha enquete, para chegar a uma conclusão se a startup estava dando certo. Porque, vou ser bem sério, eu tentei isso já em umas 5 startups, isso aí nunca funcionou. Na maioria das vezes era minha mãe e meu pai que respondia.
O que eu falo lá é uma ferramenta tão poderosa para vocês poderem começar a entender o público de vocês. Vocês podem utilizar de diversas outras ferramentas para fazer um mapa disso, para saber idade, hora que eles entram, de onde eles são, qual é o tipo de internet que eles têm. Por incrível que pareça, a Startup Center, quando eu tive a ideia de fazer essa integração, mentores e tudo mais, para mim era um cenário tão natural. Falei assim, bom, legal, eu pego esse cara, conecto com esse cara aqui, eles trocam uma experiência e fez o que eu queria, a minha essência 2. Aí eu falei, legal, o cara do Acre tem internet? Não sei. E ele é um público meu, certo? Então, assim, como eu comecei a trabalhar com o meu público, eu comecei a entender como ele funciona. E isso, normalmente, a gente deixa de lado. Eu, quando estava na sua festa, eu sabia, meu público é o que quer a festa e o meu outro público é o que quer dar a festa. Quando eu fiz a Promedu, meu público é o que quer ensinar e, do outro lado, é o público que quem quer aprender. Mas quem é esse público? É um público de 18 a 20 anos? É um público idoso? Eu não sabia. Que horas que esse meu público acessa a internet para eu conversar com ele? Não sabia. De que lugar do mundo é esse meu público? Não tinha nem ideia. Então, isso é muito importante para uma startup, é você saber exatamente o seu público, como você vai conversar com ele. Porque saber, se eu sair daqui e perguntar para todo mundo que tem uma startup, sabe quem é seu público? Ele vai falar, sei. Ele vai falar assim, o mundo todo e aquele segmento dele. Né? Porque ele sempre pensa no mundo todo, porque ele quer ficar milionário, e o segmento dele. Mas, realmente, quem é o público, nunca ninguém me respondeu. Falou, não, ó, meu público é o pessoal lá do Ceará, de 18 a 25 anos, que normalmente acessa a internet pelo celular dele, tal horário, gosta de fazer isso e perde 4 horas na internet. Então, realmente é um bom público, porque o que eu estou fazendo é na internet, pode consumir essas 4 horas dele. Isso é algo muito importante para vocês, porque se vocês não tiverem isso, não adianta nada vocês terem todos aqueles alicerces que eu falei para vocês, porque ela não vai seguir em frente, ela vai se estabelecer, ela não vai morrer, certo? Mas ela não vai evoluir, ela vai parar ali, deixa de crescer. E isso é importante. Então, você utilizar dessa ferramenta. E não é porque você está falando em publicidade, e isso é muito interessante. Porque quando alguém fala assim, eu quero criar uma startup, o que a pessoa faz? A primeira coisa, Twitter, Facebook, Google+, sei lá, RESTpin, Pinterest, até esqueci o nome das redes. Mas assim, você sai em todas as redes vendo se o nome está disponível, se você pode usar a sua empresa, né, a sua startup em todos esses lugares. Mas será que o seu público estão em todos esses lugares? Entendeu? Por isso que eu falo que isso é importante, é você conhecer. Então, você faz um primeiro canal básico e começa a conversar com o seu público, entender. Porque, às vezes, você vai estar lá no Face conversando com ele vai falar assim, olha, isso aí é muito legal lá no RESTpin ou Pinterest? Pinterest, isso. É muito legal lá. Aí você fala, o que eu estou fazendo no Face? Legal, não fiz muita coisa, não perdi muito tempo, mas já comecei a identificar meu público. Você migra para lá. E aí você começa a evoluir. Por quê? É orgânico, uma vez que você está onde o seu público está, você ganhar nome e ganhar sucesso. Isso é extremamente orgânico. E uma vez que isso aconteceu, você ir para uma outra rede é consequência. Um exemplo disso é o próprio campus da Google. Se vocês pararem para analisar, o público deles principal não é o do Facebook. E é a maior, acredito que deve ser a maior empresa do mundo, né? O Google. Eles têm 10 mil, 12 mil, sei lá, seguidores no Face. Por quê? Porque não está lá o público deles. Entendeu? É uma consequência, eles têm aquele número por uma consequência, mas o público deles estão em outros lugares, e eles sabem disso, eles investem nisso, por isso que dá certo. Uma outra coisa de startup que eu acho muito válido vocês terem, é vocês começarem a entender que a startup, ela não é algo que você vá fazer quando você está com tempo. Quando você fala assim, olha, eu vou fazer das 8 às 10 da noite, porque é pós o meu horário. Isso funciona no começo, porque a partir do momento que você começa a ter esse acesso com o público que eu falei para vocês,
que vocês começam a entender o público de vocês, vocês vão perceber que, às vezes, o seu público é 3 horas da tarde. E você precisa estar lá para conversar com ele. É aí que começa a entrar o problema da startup, que, como eu falei, se você não tiver toda aquela essência, isso vai por água abaixo, porque vai ter um que ele vai falar assim, legal, eu topo, 3 da tarde, estarei na startup. E o resto? Aí complica. É aí que você perdeu seu 1 ano, 6 meses ou 2 anos, depende do time de cada startup, trabalhando. Tudo isso acaba indo para o lixo, porque a hora que você chegou no momento que você precisava trabalhar nela, você teve todo o alicerce, você sabia a essência dela, você sabia que todo mundo que estava com você, teoricamente, estava junto com você, o seu público, você sabe tudo do seu público, só que agora você não está preparado, porque um dos alicerces não está preparado. Isso complica. Então, isso vira um problema para startup. E isso tem que ser muito claro, porque uma vez que você iniciou nesse ramo de startup, não vá simplesmente assim, porque eu vou tentar a sorte, porque a sorte ela vem, mas você tem que trabalhar para ela, porque senão ela não vai chegar. E isso é um erro assim gigantesco. Eu estou 3, 4 anos no mercado vendo startup, eu vejo startup nascer, eu vejo startup morrer, eu vejo startup, ainda mais agora com a Startup Center, porque lá eu tenho milhões de startups, o cara me manda, estou com uma ideia, não sei o quê, está dando certo, viu? Tira a minha startup lá do seu beta, porque falhou. Falou, cara, não deu 3 meses, não deu certo. Por quê? Porque ele não conseguia avançar quando aquilo realmente virou um negócio. Então, assim, se você não está preparado para esse tipo de coisa, nem adianta você perder seu tempo. É legal, talvez, você ganhar experiência, porque esse mercado de startup, posso dizer até com um pouco de autoridade no assunto, porque as empresas estão começando a até comprar um pouco da ideia, nem tanto da startup. Eu mesmo estou dentro de uma empresa muito grande, bem conhecida, que hoje ela está pensando em falar assim, olha, vamos começar a ver algumas ideias que tem no mercado. Ela já não quer saber se a startup está funcionando ou não, ela quer saber se a ideia funciona ou não. Então, assim, se você quer trabalhar para ter uma ideia, isso funciona, você vir aqui, bater um papo, evoluir e tudo mais. Mas se você quer trabalhar para ter uma startup, você precisa ter essas essências, você precisa estar preparado para esse horário, senão isso aí não vai funcionar. Uma coisa que vale muito a pena quando você tem uma startup, para levar ela adiante, é você, eu acho que todo mundo fala isso, mas assim, é realmente fazer ela funcionar de uma forma que você não tenha que gastar dinheiro. É incrível. Nas minhas primeiras, eu falei assim, não estou gastando dinheiro. Aí eu fui fazer as contas no final, quando eu fechei, eu falei assim, puta, gastei 15 mil já. Aí você fala, não era para não gastar dinheiro? Mas isso é algo que vale anotar. Vale você falar assim, olha, como que eu estou interagindo com o meu público, porque isso é o princípio de uma startup, é saber se o público ele tem uma aceitação, porque não adianta nada você ter uma ideia boa se o público não aceita essa ideia, certo? Por exemplo, o Snapchat. Se parar, que custo que eles têm? Um custo de servidor, e hoje em dia de uns programadores para ficar montando aquelas carinhas. Mas, assim, é uma ferramenta que não tem um valor para você investir. Salva-se algumas exceções de algumas startups que querem fazer uma mão biônica, que realmente vai milhões. Mas existem fundos para isso, né? Preparados para esse tipo de startup. Agora, as startups tradicionais, não gaste dinheiro. Se você começou a fazer a conta e você está ali nos seus 1.000, 2.000, você já pode começar a ficar alerta. Porque, assim, se ela não estiver funcionando com isso, reze para aparecer um investidor logo e gostar da sua ideia e querer pagar os prejuízos que você juntou nos últimos meses. Porque, senão, você não vai sair do lugar. Então, assim, saiba definir, eu quero ter uma ideia para eu vender ou eu quero ter uma startup? Que é totalmente diferente. E hoje as pessoas confundem isso, né? Eu tenho uma ideia que vai virar uma startup. Você fala, não, você tem uma ideia que você pode vender, você tem uma ideia que você pode ceder para alguém e ser aquele famoso sócio sem trabalho nenhum, com um percentual de ideia, porque você não quer trabalhar naquilo, você não quer estar ali às 3 horas da tarde. E isso tem que ser muito transparente para você e para as pessoas que estão seguindo adiante com você, nessa ideia. Ou se realmente você quer ter uma startup. E ter uma startup é estar preparado
com tudo isso que eu falei para vocês. Acredito que tem milhões de outras coisas, inclusive se alguém tiver alguma outra, fica à vontade de falar assim, ó, eu já fiz isso, não deu certo, precisa ter isso no decorrer da minha experiência, né, que isso só vai agregar. Então, sabendo esse rumo, ideia, startup, e mais todos esses pré-requisitos que eu dei para vocês, eu acredito que aí sim vocês começam a falar assim, olha, posso trabalhar numa startup, entendeu? Posso ser uma startup, eu posso, quando eu for conversar com alguém, eu posso conversar com segurança, entendeu? Inclusive aquela segurança que eu falei assim, eu posso chegar para o rapaz, para a moça aqui da cadeira e falar assim, olha, eu faço assim, estou investindo assim meu dinheiro, estou gastando assim meu dinheiro, estou pensando em entrar dessa maneira, e a pessoa fala assim, olha, isso não vai dar certo. E eu não tenho preocupação dela querer roubar minha ideia. Por quê? Porque ela não tem a essência, ela não tem os sócios que estão na mesma essência que eu tenho, ela não tem milhões de coisas. O que ela pode fazer é pegar minha ideia e vender para alguém. Mas se esse alguém vai ter tudo isso para funcionar, não sei. Mas até isso acontecer, você está lá cada vez mais próximo do seu público, cada vez mais ganhando esse mercado. E uma vez que você fez isso, a chance de alguém te derrubar é só se ele fizer exatamente a mesma coisa que você está fazendo, com uma qualidade maior. Mas aí, vamos ser bem sinceros, não tem o que fazer, né? Ninguém faz mágica. Bom, acredito eu que, se você tiver todos esses pré-requisitos, vocês vão sair daqui hoje falando assim, olha, eu consigo montar uma startup, ou realmente sair daqui e falar assim, não, eu tenho uma ideia. E aí, se você tiver uma ideia que é ser uma startup, começa a pensar naqueles pré-requisitos e segue adiante, que isso vai dar resultado. O bacana de tudo isso é que eu, junto com os meus sócios, né, quando fizemos a Startup Center, a gente está tentando fazer isso acontecer de uma forma mais ampla, digital. Não necessariamente eu estar aqui, eu falando de 1 para 26, sei lá, mas eu poder falar de 1 para 1, fazer essa troca de uma forma mais rápida, e não de uma forma que eu esperei, sem brincadeira, 3 meses, acho, para conseguir vir aqui e poder ter 1 hora assim, para trocar experiência com vocês. 1 hora ainda que até teve todo um problema de evento, não sei o quê, e eu fiz vocês esperarem meia hora, que vou ser bem sério, se fosse por mim, 7 horas estava falando aqui, e azar de quem chegou atrasado. Me desculpa se alguém chegou atrasado. Mas isso é importante. Então, o que eu tenho para dizer para vocês nesse primeiro momento é exatamente isso. Analisem isso que eu falei para vocês, esses segmentos para vocês, e a partir daí vocês avancem para a ideia de vocês. Ok? Muito obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, tô livre aqui para responder. Sim, sim. Inclusive, essas ferramentas, elas são super bacanas. Uma delas, que é a que eu uso e gosto muito, ela chama Likealyzer. Like do Facebook, Alyzer de analisar. Ela é bem legal, porque o que ela faz? De imediato, ela te dá o horário do seu público, ela te dá o engajamento do seu público com a sua página, porque isso é muito importante. Só para vocês terem uma ideia da importância disso. Nós estamos, acho que no Face, acredito eu que em torno de 20 mil seguidores. E eu tenho, existe lá no Facebook a Startup Brasil, que eles têm por volta de 113 mil seguidores. Então, você para analisar assim, teoricamente, quem tem 120 mil tem muito mais impacto do que quem tem 20 mil. Só que a diferença é que eu sei quem são meus 20 mil, enquanto eu não sei se eles sabem quem são os 120 mil deles. Então, por exemplo, nesse Likealyzer, eu consegui chegar lá e falar assim, olha, você tem 300% do mercado de empreendedores, ou seja, você tem 100% da sua página, 20 mil, mais 40 mil que estão interagindo com a sua página porque gostam. E quando você pega a Startup Brasil, para ficar bem claro, não estou falando mal, né? O único que eu falei foi o do cartãozinho que eu vou mandar 1 milhão. Então, você entra nele e você fala assim, ele teve 1,6% de interação. Aí você fala assim, o que tem de errado nisso?
ele comprou likes, ele arrumou alguma forma de engajar, mas ele não tinha esse real contato. Então, essa ferramenta ela é legal, porque ela te dá o horário que o pessoal conversa com você, ela te dá o quanto o pessoal está engajado com você, ela te fala assim, se o seu público quer ver mais foto, se seu público quer ver mais texto, então, e ela vai te dando um score, mediante a todas as outras empresas da mesma categoria que a sua, como de todas as categorias do mesmo país, de países distintos, né, de todos os outros. Então, assim, para Facebook, essa é um exemplo. Então, vale a pena você, quando é gratuito, você pode entrar toda hora e ficar atualizando. Eu mesmo sou viciado nisso. Eu fico lá toda hora, Ctrl+C, Ctrl+V na minha página para vendo o score. Por quê? Porque é um jeito de eu falar com o meu público. Se eu não fizer isso, é a mesma coisa que eu fechar o olho aqui e ficar falando com vocês. Eu não sei se vai ter alguém rindo, se alguém chorando, se vai ter gente. Às vezes, estou falando que não tem ninguém, entendeu? É horrível você trabalhar dessa maneira com uma startup. E isso daí é um ponto interessante, porque eu não sei se vocês já falaram com investidores. Quando você vai falar com o investidor, sério, ele vai no ponto, ele fala assim, ó, qual que é o seu público, o que você tem, o que você não tem. Quando você fala assim, meu público é esse, é como se entrasse por aqui e saísse por aqui. E outra coisa, você fala assim, ó, meu público é esse, ele está nesse horário, nesse dia, nisso aqui. É outro estilo de conversa com o investidor. Muda completamente o cenário de uma startup. Mais alguma? Esse é só para Face. Mas nós tem diversos outros. Se vocês quiserem, esse aqui é meu nome, lá é um Camargo, me adicionem no LinkedIn, e aí eu passo uma lista para vocês de outros que controla Twitter, que controla Google+, que inclusive assim, controla se tem alguém... vou dar um exemplo de uma outra, não sei se vocês já usaram o próprio Google, ele tem um filtro que você pode falar assim, ó, se alguém falar essa palavra, ele te dispara um e-mail com o link da pessoa que falou essa palavra. Então, às vezes, para você mapear se a sua startup está falando, ou se o que você vê que seu público está falando está realmente acontecendo no mercado, você mapeia isso. E aí você começa a receber, por exemplo, eu recebo diariamente, acho que mais de 1000 e-mails de diversas empresas falando de empreendedorismo. Por quê? Como Startup Center me interessa e empreendedores me interessa, a palavra empreendedorismo me interessa. Então, se eu souber que existe mais de 1000 revistas por dia falando de empreendedorismo, opa, eu estou indo no caminho certo, porque existe um público ali, certo? Então, eu estou utilizando de uma pesquisa de mercado de empresas que têm ferramentas para fazer isso, porque eu, sinceramente, não tenho capital para fazer isso, malemar para comprar água, então, mas eu uso da ferramenta deles para fazer isso por mim, entendeu? E isso é importante. Twitter também tem, né? Exatamente, Twitter é muito importante. É assim, todas essas ferramentas são importantes. Como eu falei, a minha dica é, não vá para todas, porque você não vai conseguir fazer todas de começo. Escolhe uma e começa. Se você vê que seu público está em outra, migra, você está no começo. Mas encontre o público e converse com ele, entendeu? Use dessa ferramenta, use do Twitter, use do Google. Joga lá no Google ferramentas para auxiliar comunicação. Enfim, vocês vão encontrar muitas gratuitas. De nada. Então, na verdade, assim, esse tipo de ferramenta eu nunca usei para ficar monitorando o que as pessoas fazem, mesmo porque nunca foi o meu objetivo. E se fosse, eu acho que ainda entra um medidor pessoal aí, né? O quanto que eu vou ser invasivo. Mas, por exemplo, algo que daria algo muito próximo disso é o Analytics, né? Ele te dá uma análise comportamental de onde a pessoa está na tela. Então, às vezes, ela ficou naquela parte de pagamento, mas assim, o que ela está fazendo lá, oficialmente não interessa, mas te interessa que ela perdeu 40 segundos lá, então, provavelmente a sua startup ou está chamando muita atenção ali, ou ela tem um problema ali, né? Então, disso eu uso, mas desse tipo de captura, eu nem recomendo, inclusive,
Na Startup Center a gente tem um advogado e ele é muito chato. Ele está aqui, inclusive, o Guilherme. Ele fica, ó, isso vocês não podem, isso vocês não podem. E isso é importante, pessoal. Até esqueci de falar, aproveitando o momento, sempre estejam ali, ó, abraçado com alguém que entende de lei e de parte fiscal, tá? Porque isso é muito importante para uma startup. Nesses estudos, eu descobri que, às vezes, você faz um erro aqui, e lá no futuro, quando você está milionário, esse erro vem à tona, por incrível que pareça, e você nem tinha políticas de trabalho nessa época. Então, isso é muito importante. E, como eu falei, se a gente começa a quebrar essas barreiras, vocês podem sair daqui, sentar ali do lado, ô, Guilherme, eu estava pensando em fazer isso. Não faz isso, que isso aí não dá certo. É uma consultoria? Não. Ele vai cobrar? Não. Mas vocês estão trocando conhecimento, certo? Estão evoluindo. Esse é um objetivo. Sim. Muito boa pergunta. Porque o que acontece é o seguinte, normalmente quando você inicia uma startup, independente de quem é o seu público, você nunca tem um público. Você tem assim, você imagina que você tem um público. Essa captação inicial desse público, ela funciona da seguinte maneira. Primeiro, você tem que segmentar a um nível tão estreito, mas tão estreito para você poder conversar. Então, no meu caso, eu cheguei e falei assim, olha, eu quero pegar mães que querem fazer festa de 1 ano, porque eu vi minha mãe fazendo festa de 1 ano, e, pelo amor de Deus, é terrível você fazer festa de criança de 1 ano. Você encontra doce lá no Cafundó, não sei o que lá e você não consegue. Então, eu fui assim, ó, eu quero pegar mães que vai fazer festa de 1 ano. A partir daí, eu comecei a mapear. Quem é o meu público que pode fornecer isso para mim? Na minha cidade, na minha região. É chato, mas é uma pesquisa. Fui fazendo. Legal, agora que eu fiz isso, eu pego as mães e começo a trabalhar. Porque uma vez que eu entrei no Facebook e coloquei assim, ó, eu quero mães, você vai ter o retorno para a sua página, normalmente de mães, porque é categorizado isso, o Facebook funciona muito bem. Você vai ter mães, e aí sim você vai falar assim, olha, põe a foto de uma criancinha segurando o bolo, assoprando, e escreve assim, mãe, você vai deixar de fazer a festa de 1 ano do seu filho? Por quê? Porque a sua ferramenta só serve para aquilo. Naquele momento. Você sabe o público que você quer chegar, mas você precisa iniciar num público, como eu falei. Se você esperar até esse público gigante, o que pode acontecer é o quê? Não deu certo, a mãe não quer, o outro não quer, e você perdeu muito tempo fazendo isso. Entendeu? Então, sempre que eu comecei em startup, eu comecei desse jeito. Então, eu afunilava a nível de saber quem é um perfil que eu quero. Eu falava assim, é esse um perfil. Começava a trabalhar esse um perfil e esse um perfil desse lado. Falando em startup que liga 2 perfis, tá? Mas era sempre nunca no macro. Porque se você for no macro, cara, a chance de você conseguir fazer algo direcionado é péssimo, até para você trabalhar layout, para você trabalhar marketing disso, é tudo péssimo, porque é tudo em macro, entendeu? Então, assim, você tem uma página com 500 pessoas, vou dar um exemplo, você tem uma página com 500 pessoas, e você tem que trabalhar festa de criança até idoso, para 500 pessoas. Talvez tenha 5 que é para festa para criança, 5 que é para idoso, 5... Agora, se você tiver 500 que são mães para a festa de 1 ano, cara, é você botar um bolo com uma criança, está feito. Você atingiu 100% do seu público. E a partir daí você vai expandindo. Entendeu? Beleza? Mais alguma? Sim. Consigo. Na verdade, é o seguinte, esse até encerrar, eu vou dar uma dica para vocês, que eu peguei com uma pessoa contábil, não sei se ela deu uma dica correta ou não, mas graças a essa troca de experiência, se um dia vocês resolverem encerrar e vocês têm um CNPJ, segura esse CNPJ para vocês venderem depois. Ela falou que tem um valor do que você efetivamente ir lá e encerrar por vez. Pelo menos você consegue lucrar alguma coisa, ou pagar o prejuízo que você teve inicial. Então, se você for encerrar,
fala assim, fechei as portas, mas guardo o CNPJ, porque o CNPJ com 1, 2 anos tem um valor. Agora, assim, em relação a startups, em um período de 2 meses, mais ou menos, que eu estava num beta aberto antes da gente entrar. Porque, assim, o que eu falo beta aberto, só para vocês entenderem, era quando eu falei assim, eu quero botar startup conversando com startup. Isso era o beta aberto. Qualquer um podia entrar, se inscrever, eu avaliava se era uma startup e liberava. E o beta fechado que a gente está hoje é toda essa ligação do mundo de empreendedorismo, logo a gente vai abrir ao público. Então, nesse modelo aberto, que era onde eu tinha mais essa curva de startups, uma média de 60% a 70% das startups que entravam me mandavam e-mail depois. Olha, ou eu mudei, estou fazendo outra coisa, isso é comum também, mudei, estou fazendo outra coisa, ou era do tipo assim, olha, não existe mais. Então, assim, era um número absurdo. Por isso que eu comecei a decidir, eu falei, por que isso está acontecendo? Aí eu me coloquei naquela posição, aconteceu isso comigo e eu sei por que está acontecendo. Porque eu fiz vários passos que se eu tivesse feito diferente, talvez daria certo. E talvez eles estejam fazendo os mesmos erros que eu fiz naquela época. E aí hoje, inclusive, quando o pessoal manda, eu quero fechar, eu falo assim, você quer fechar por quê? Meu sócio, mas esse seu sócio, você começou como? Ele era só um amigo que você falou assim, eu tenho uma ideia, eu vou ficar milionário, vem cá, amigo, que eu adoro você vai ficar milionário comigo? Ou ele te agregava alguma coisa? Porque se for só um amigo que quer ficar milionário, realmente, vai para o buraco. Mais alguém? Sim. Quais desvantagens você encontra no modelo de a startup ir para uma aceleradora ou ir para uma incubadora? Olha, isso daí é um ponto bem legal, que inclusive eu já tive pensando dos dois lados, tá? O que eu vejo hoje no mundo da aceleradora é que, basicamente, isso que eu estou falando para vocês, aqui que eu falei, ela vai pegar na sua mão e vai fazer. Ela vai te forçar a fazer isso, a aceleradora. Ela vai falar, você vai fazer assim, 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 está aqui a pesquisa, o seu público é esse, ele conversa assim com o seu público. Ela vai fazer tudo isso, ela vai te deixar preparado. E vai funcionar, por quê? Porque ela seguiu todos esses pré-requisitos que eu falei para vocês, que faz o negócio dar certo, ela vai fazer por você isso. Só que qual o problema disso? Ela vai chegar, 20%, 30% é meu. Nada mais justo, né? Ela fez praticamente tudo para você. Você só teve a ideia. Então, na verdade, ela está comprando a sua ideia por 70%, né? Que é o que vai virar lucros no futuro e ter retorno para ela. Agora, essa parte de você fazer por si só, ela é muito legal, mas para você fazer isso, você precisa montar um time misto, que inclusive ele é muito importante para uma startup, você ter um time misto. O que é um time misto? É você ter alguém que entende de financeiro, alguém que entende de direito, né? Alguém que entende de contabilidade. Você não precisa ter tudo, mas o que você não tiver, você conte com a comunidade para te ajudar nisso, ou você começa a estudar para ter um básico, né? Para você não entrar em ruínas. Então, assim, esse caminho ele é difícil, porque você precisa estar com um time misto muito bem preparado. Só que é engraçado, se vocês fizerem uma análise, a maioria das startups que entram em aceleradora, elas já são time misto. Por quê? Porque ele sabe que quando a aceleradora falar com esse, já tem um entendimento já mais direcionado. É muito difícil uma startup pegar 3 programadores, 3 designers, 2 financeiros. Raras exceções, entendeu? Na maioria das vezes ela pega um time misto. E o time misto por fora, ele precisa fazer tudo que a aceleradora faz por ele por conta, que é chato. Como eu falei para vocês, vocês têm que estar preparados. Nesse momento, se você não quer isso, vale a pena você ter a ideia e vender a sua ideia. Ou falar, eu tenho a ideia, vocês querem fazer? Façam. Assina 20% de algum modelo de sociedade, enfim. Aí você faz uma negociação mais contábil com ele, entendeu? Tirou a dúvida? Mais alguém? Fechou? Então tá bom. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês, né? Eu sei que está um puta frio lá fora, vocês saíram de casa para vir até cá. Espero que eu agreguei um pouco de informação para vocês. Não sei se chegou no nível que vocês queriam, mas eu acho que a gente tem que começar de algum lugar para que isso tenha um impacto no mercado. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Estarei ali fora mais um pouco, caso alguém queira bater um papo, e até a próxima.